Alguns anos atrás, criminosos que precisavam fazer com que dinheiro ilegal se transformasse em dinheiro legal, ou seja, a chamada lavagem de dinheiro, os criminosos descobriram que não mais haveria a necessidade de utilizar o dinheiro em moeda física, o dinheiro em espécie. De uns anos para cá, eles descobriram que poderiam lavar o dinheiro, ou seja, dinheiro ilegal, se transformar em dinheiro legal de várias formas. Uma delas era a criação, por exemplo, de empresas, a compra de grandes latifúndios, de terras, a criação, por exemplo, de gado, a criação de produtos específicos do agro. Então, o grande criminoso, né? Essas grandes facções, o crime organizado, né? Esses criminosos do crime organizado começaram a diversificar a forma de lavagem de dinheiro. E isso já é um bom tempo. Essa questão, por exemplo, de facções criminosas serem donas de postos de gasolina, isso daí é, assim, olha, tem coisa de 20 anos, para você ter uma ideia, ou mais. Só que agora, de uns tempos para cá, com o advento da internet e com o surgimento dessas empresas chamadas fintechs, que são empresas que lidam com questão financeira por intermédio da internet, você pode fazer o depósito e eles vão lá e transformam aquilo de uma forma em que tem pouca fiscalização, ou na verdade, aqui no Brasil, praticamente não tinha fiscalização. Eles descobriram uma outra forma de fazer essa lavagem de dinheiro ainda muito mais eficiente, não tendo que necessariamente abrir empresas, não tendo que necessariamente trabalhar, ter funcionário, vender produto, aquela coisa toda, né? Ou entrar em licitações, como a gente via no Rio de Janeiro, eles tinham lá licitação, por exemplo, de transporte público. Era um problema enorme, criava uma situação complicada. Com as fintechs tudo ficou mais fácil. Então eles poderiam movimentar bilhões, e veja bem, a gente está falando de bilhões mesmo, tá? Sem que nada muito grave acontecesse. E aí foi quando houve essa operação da Polícia Federal. A operação da Polícia Federal não foi agora que ela começou. Ela começa em 2021, uma operação pequena, trazendo os primeiros elementos, e ela vai crescendo, depois vai integrando outras polícias. Então, principalmente no estado de São Paulo, integra a Polícia Civil, Polícia Militar, e aí chega até essa operação que aconteceu agora, nessa semana. Aqui nós temos um grande problema. Como essa operação ela já tinha começado há algum tempo, já havia sido feito o diagnóstico de que as facções criminosas e esse pessoal todo que lava dinheiro, esses criminosos, que não são necessariamente gente de PCC, Comando Vermelho, tá? Tem empresários ali, tem muita gente do agro, que lavava dinheiro nessas empresas. Eles detectaram isso em setembro do ano passado e, junto com a Receita Federal, porque essa também é uma ação em parceria com a Receita Federal, eles então propuseram a oportunidade de fazer uma fiscalização mais rígida em relação aos depósitos de PIX nessas empresas. Porque esse dinheiro chegava, era depositado lá em bilhões, a gente está falando de bilhões, tá? Era depositado esse dinheiro lá e aí tinha que haver uma fiscalização e tinha que haver um fluxo que pudesse passar pela Receita Federal. Foi aí que foi feita essa proposta do governo que iria ser iniciada em janeiro. É nesse ponto que entra um dos políticos mais vagabundos da história do Brasil. Um dos sujeitos mais macabros e satanistas. É satânico, tá? Para mim isso daí é coisa de Satanás. É coisa de gente, assim, podre, nojenta. É aí que entra o vídeo desse político de Minas Gerais, que tá agora processando todo mundo. A ideia do cara é tá processando o Lula, porque o Lula disse uma verdade, de que o vídeo que ele faz em janeiro acabou ajudando esses criminosos. Não tem como negar isso. É impossível negar isso. Veja bem, a situação é clara, já estava em andamento a investigação há muito tempo, há anos. A conclusão era que era necessário fazer um acompanhamento de perto dessas fintechs
especialmente em depósitos Pix. E aí vai esse sujeito e grava esse vídeo. É a partir daqui que eu quero trazer os elementos principais desse vídeo de hoje, para você entender. Eu trouxe a explicação completa para que você não tenha dúvidas sobre o desenrolar de tudo. E agora eu quero te trazer o que está acontecendo agora e o que pode acontecer a partir da semana que vem. A primeira questão, eu quero trazer aqui para você o Barreirinhas, que é o secretário da Receita Federal. Observe bem o cuidado com que ele traz uma informação que não tem debate, tá? Não quer dizer que ele está certo ou errado, não. Essa informação é um fato. Contra fatos não há argumentos. É um fato. Só que ele não cita nomes, ele inclusive tem o cuidado de falar, olha, mesmo que não tivesse a intenção de ajudar, ajudou. E esse primeiro depoimento dele, eu considero o mais importante para o desdobramento do que a gente vai trazer agora para você. Vamos a ele. No ano passado, depois de muito debate com o sistema financeiro, com as instituições financeiras, nós fizemos o óbvio. Publicamos uma instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência, as mesmas obrigações de prestação de informações que todas as instituições financeiras têm há mais de 20 anos no Brasil. Publicamos essa instrução em setembro do ano passado, para valer a partir de janeiro. O que aconteceu em janeiro, todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. E nós temos que voltar a discutir essa regulamentação para que haja transparência em relação às fintechs. Essa regulamentação é urgente, ela deveria já ter acontecido há meses atrás, lá no começo do ano. Ela não aconteceu exclusivamente por conta daquele vídeo do Nicolas. Um vídeo que inclusive foi comemorado. Eu tenho aqui uma reportagem do dia 15 de janeiro, exatamente no dia em que o Nicolas, pouco depois, né, do vídeo do Nicolas. Pix. Bolsonaristas comemoram revogação da norma da Receita Federal e atribuem vitória a Nicolas Ferreira. Decisão do governo federal ocorre em meio à repercussão negativa que ampliava a fiscalização das movimentações financeiras. Veja bem, eles estão comemorando a revogação dessa regulamentação que iria conseguir, naquele momento, trazer uma resposta para o crime organizado, né, uma resposta urgente. Eles estão comemorando isso daqui e estão atribuindo ao Nicolas. Certo? E não é novidade. Eu não estou trazendo uma novidade para você. Você sabe disso. O próprio Nicolas e todo mundo, todos os bolsonaristas ficaram muito orgulhosos com aquele vídeo. Um vídeo com uma série de problemas que nós vamos tratar daqui a pouquinho, o principal, tá? Mas é claro, um vídeo que teve muito mais visualizações do que pessoas que falam a língua portuguesa. Aí você vai dizer, Cláudio, você conhece a internet, você sabe, uma pessoa pode ver um vídeo mais de uma vez. Sim, mas era necessário que pelo menos 60 milhões de pessoas tivessem visto cada uma delas o vídeo 4 vezes para dar essa visualização. Você entende? Como até esse argumento de que uma pessoa pode ver o vídeo mais de uma vez, até esse argumento ele fica complicado, porque nós estamos falando de praticamente todos os usuários comuns do Instagram vendo aquele vídeo, todos vendo aquele vídeo 4 vezes. Se você tem Instagram e se você não viu esse vídeo do Nicolas 4 vezes, você mesmo já está fora dessa análise que os caras estão fazendo. E aí, para cada um que não vê 4 vezes, você tem que ter um outro que vê 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. O que estava acontecendo com aquilo? Algo de muito errado. Já se sabia que havia um impulsionamento. A gente vai tratar sobre esse assunto aqui ainda no vídeo, mas eu quero
continuar falando sobre esse período, esses 6 meses, 7 meses, em que, aliás, a gente está falando de 7 meses, vai ser 8 meses. A regulamentação não aconteceu ainda. A Receita Federal revogou e espero que consiga trazer essa regulamentação o mais rápido possível. O mais rápido possível. Mas veja bem, houve um período, há um período. E nesse período, o desastre provocado pelo Nicolas já está feito. Não tem como voltar atrás. Não tem como passar o que aconteceu esses 6 meses e falar assim, não, vamos tentar tirar o prejuízo. Não tem como. O Nicolas já provocou esse prejuízo para o país e mais, já provocou esse lucro para os criminosos. Então, nesse período, os criminosos já ganharam bilhões por conta desse vídeo do Nicolas. A Natuza Neri explica em detalhes para você entender. Teria facilitado. E eles só fizeram a elaboração daquela medida que foi recuada depois por causa do vídeo do Nicolas Ferreira, porque eles já sabiam onde eles queriam chegar. Eles queriam chegar exatamente nesse lugar. O diagnóstico já existia lá atrás. Eles agiram para tentar fechar o ralo por onde passava esse tipo de corrupção. Então, sim, você pode dizer que você teve um período de meses aí, claro, de prejuízo, né? E de atuação livre. O Nicolas já provocou esse mal para o país. Isso é uma regra dentro do bolsonarismo. O que a gente está vendo o Eduardo Bolsonaro fazer é a mesma coisa. É um ataque contra o país. Nesse caso aqui, é um ataque contra o país que beneficia criminosos. Gente barra pesada, gente que mata pessoas diariamente, gente que distribui entorpecentes no mundo inteiro, cartéis nacionais e internacionais, gente que está envolvida com crime mundialmente, é global o negócio. Então veja bem, você consegue entender a dimensão do que nós estamos falando? E aqui a gente tem mais uma vez o secretário Barreirinhas, o secretário da Receita Federal, explicando que no momento em que foi feita essa decisão, que foi tomada em setembro para começar em janeiro, naquele momento eles já sabiam o que estava acontecendo. É claro, não poderiam falar porque era uma investigação que foi culminar agora, mas eles já sabiam disso e você imagina o desespero deles em ter que falar, gente, é um absurdo o que está acontecendo, um sujeito grava um vídeo mentindo, criando um monte de fake news e traz o país para uma situação terrível. Essa entrevista do Barreirinhas, ele explica claramente toda essa questão. Na verdade, se você lembrar da coletiva que nós demos lá atrás, em janeiro, quando nós revogamos a instrução normativa, nós dissemos que a história não terminava ali. Inclusive, no momento daquela coletiva, eu estava com o ministro Fernando Haddad, o ministro Jorge Messias, nós dissemos, olha, nós continuamos precisando do apoio do jornalismo profissional para informar a população, porque essa história não termina aqui. Porque nós já sabíamos lá atrás do uso de fintechs como instrumento do crime organizado. Agora, com essa transparência, com essa comunicação adequada à população, este é o momento de nós voltarmos a esse debate e exigir das fintechs nada além do que sempre se exigiu de todas as instituições financeiras no Brasil. Há mais de 20 anos, todas as instituições financeiras do Brasil, a exemplo do que ocorre no resto do mundo, elas precisam ter um padrão de transparência e prestação de informação ao Estado para evitar isso que nós vimos ontem. A situação, nesse começo de ano, depois do vídeo do Nicolas, ela ficou tão absurda que nós começamos a perceber que muitas pessoas sequer estavam recebendo mais. Olha, não queremos mais receber dinheiro em Pix. Todo mundo ficou em pânico com isso. Porque as pessoas falam assim, teve padaria, pequeno comércio, muita gente que trabalha honesto, que é trabalhador, que está trabalhando e fazendo correr a sua vida, que não tem nada a ver com crime, que não tem nada a ver com facção, que não tem nada a ver com essas empresas de fintechs, nada, não tem nada a ver. Essas pessoas ficaram apavoradas. A gente viu muita gente, o sujeito é pedreiro,
recebia lá um pagamento em Pix, falou, não, agora eu já não sei mais o que eu faço. Foi um pânico. O Nicolas, esse vídeo do Nicolas, provocou um pânico descomunal nas pessoas, a ponto de esse pânico todo, essa comoção nacional, fizesse com que a Receita tivesse que falar, não, tá bom, a gente não vai fazer mais. Não teve outra alternativa. A gente, inclusive, fez um vídeo aqui e pessoas comentando aqui no canal, Clayson, não faz sentido você estar dizendo que a Receita Federal tem que fazer isso. Eu explicando, gente, isso não vai recair sobre o brasileiro, isso tem nada a ver. Eu trouxe vídeo aqui do Haddad explicando. Gente, não tem nada a ver com o que vocês estão falando e tal. E as pessoas aqui, gente de esquerda, gente boa, gente bacana, dizendo, Clayson, não dá, a gente não pode defender isso, você não pode defender essa regulamentação na Receita Federal, aqui no canal. E aí chegou um ponto que eu falei, cara, não tenho o que fazer. Os caras venceram. E aí a gente tem um outro ponto, esse aqui é o principal, presta bem atenção, essa informação é de agora a pouco, tá? Olha só, fake news de Nicolas Ferreira sobre Pix teve financiamento de fintechs. Segundo a Receita Federal e o Banco Central, empresas investigadas por lavagem de dinheiro e ligação com o PCC financiaram o Nicolas. Isso aqui é uma informação que saiu no Platô, o site do Amado, e foi replicada aqui na Fórum. Você consegue entender o ponto em que as coisas chegaram? Esse sujeito, um vagabundo, um sujeito, um excremento humano, esse cara foi esse que está processando todos. Você não pode falar. Não pode falar dele. Tem gente que tá. O Cláudio, não vai falar, não. Né? Não fala, não, porque esse cara está processando todo mundo. Esse cara, segundo. Porque o que eu falo? Gente, eu sou um jornalista. Eu trago informações aqui. O meu negócio, a minha vida inteira, eu só fui professor e jornalista. Foi as coisas que eu trabalhei e que eu trabalho. Então, veja bem, eu estou colocando uma informação aqui. Eu vou colocar o link para você acessar. Eu estou fazendo um comentário sobre o que está aí. Eu não estou inventando isso. Eu não estou trazendo uma fake news. Esse sujeito foi bancado pelas fintechs. E agora tudo se explica. Porque é uma fortuna para você. A gente chama de impulsionar, que é você pagar para ser assistido. Como aconteceu com esse vídeo do Pix. E eles ganharam, assim, se eles pagaram 1 bilhão, eles ganharam 50 bilhões. E mesmo que agora eles sejam, né, que há essa investigação e tudo mais, o que eles já ganharam aqui já pagou, já, sabe? O Nicolas já fez o jogo desses caras. Eu vou trazer aqui para você essa última informação, que é uma ação do PT, que está buscando, inclusive um deputado de Minas Gerais, que é o Rogério Correia, que está buscando agora trazer elementos para que o Nicolas seja processado e, na minha opinião, isso aqui é caso de cadeia, ele tem que ser preso. Na esteira da fala do secretário especial da Receita, o PT protocolou na Procuradoria-Geral da República uma representação em que pede que o deputado Nicolas Ferreira, do PL, seja investigado sobre fake news divulgadas sobre o Pix. A representação foi protocolada pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas, e pede para a PGR instaurar um inquérito para apurar o envolvimento de Nicolas com os crimes de divulgação de informação falsa ou incompleta sobre instituições financeiras, lavagem de dinheiro, organização criminosa e de associação ao tráfico de drogas. A justificativa para o pedido de abertura de inquérito é o vídeo divulgado pelo deputado Nicolas quando o governo publicou a portaria que, entre outras mudanças, aumentaria a fiscalização sobre as movimentações financeiras feitas pelo Pix. Se você perguntar para um bolsonarista, ele vai continuar achando que o Nicolas é o herói, que o Nicolas é o melhor político do mundo, que é isso aí mesmo, porque o Nicolas fala mal do PT, fala mal do Lula, fala mal da esquerda, e eles têm esse ódio, que é um ódio incontido, eles não conseguem trabalhar internamente com esse ódio. Então, como ele fala mal de tudo aquilo que os bolsonaristas odeiam, então, cara, o Nicolas é o cara. Agora tem muita gente, olha, não são poucas não, tem muita gente, não é pouca gente, que inclusive votou no Nicolas e está dizendo nunca mais. Nunca mais. Tem muita gente que acreditou nesse vídeo dele
porque esse vídeo alcançou o Brasil todo, que agora está dizendo nunca mais. Eu não acredito mais nesse sujeito. Eu não vou mais na onda desse sujeito. E veja bem, nós colocamos aqui no canal o tempo todo, a gente tem uma playlist aqui de Nicolas Ferreira. É uma playlist com dezenas de vídeos, eu não sei quantos, com vários vídeos aqui do Nicolas. A gente tem que fazer o combate diário, direto, falando a respeito das coisas. E as pessoas acham que esse combate é uma questão de esquerda e direita. Acham que nós estamos falando, Claes, você é um cara de esquerda, né? As pessoas falam que eu sou de extrema esquerda. Você é um cara de extrema esquerda, né, Claes? Então, cara, acha que isso aqui é um debate político. Não tem nada a ver com política. Isso aqui não é debate político. Isso daqui é uma ação criminosa que beneficia assassinos. Isso aqui é uma ação intencional, bancada financeiramente por criminosos. Ele foi bancado, foi pago por criminosos. E aí, todo esse discurso de eu sou cristão, de Jesus Cristo, fala muito pouco, né? De uns tempos para cá, o pai dele era pastor, ele fala muito pouco sobre isso, né? É só o ódio mesmo. É só o ódio, é só o deboche, a molecagem. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Seu comentário é muito importante aqui no canal. Muito importante mesmo. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Às vezes eu peço no meio do vídeo, Claes, você fica pedindo para dar like, porque eu preciso que você dê o like no vídeo. Todos os dias a gente está trabalhando para você. E é o que a gente pede, dá o like, por favor. Porque aí você vai mostrar para o YouTube que esse vídeo é importante. Se inscreva no canal. Se você se inscreve em um vídeo como esse, você ajuda muito o nosso trabalho. A gente está perto aí da nossa meta dos 800 mil. Dê essa força pra gente, tá bom? Coloque seu comentário, se inscreva. Aproveite essa oportunidade, estamos chegando no final de semana, já chegamos, né? E você tem a oportunidade de estudar um pouco mais a respeito dessa escola de negócios que tem transformado a vida de muita gente. Apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, você já pode trabalhar e ter uma renda extra. Olha só, eu tenho aqui para você, por exemplo, eu acho muito simpático isso, né? Falei que eu iria vir compartilhar as minhas conquistas, minha máquina novinha, máquina de lavar e uma mesa. É isso, gente. É isso que a gente quer. A gente tem uma série de depoimentos, eu vou trazer outros aqui para você. Gente que olha, eu quero comprar uma máquina de lavar. É isso. Ninguém está falando que você vai ficar milionário, novo Elon Musk. Isso aqui não é essas coisas de jogo de tigrinho, pirâmide de internet, criptomoeda, não é nada disso. Isso é um trabalho, você vai ter o seu celular, você vai trabalhar e ganhar esse dinheirinho. É o primeiro comentário fixado. Entra aqui, ó, primeiro comentário fixado, eu mesmo vou explicar tudo para você, e agora você tem o final de semana para mais tempo para você poder analisar se você quer ou não entrar para essa escola de negócios, vale a pena. Eu posso dizer para você. Primeiro comentário fixado, tá bom? Aí você avalia ali se está dentro do teu orçamento. Eu concordo que às vezes as pessoas falam, Claes, tem que falar que tem um preço. Gente, mas é um preço tão baixo que você consegue tirar o valor logo na primeira semana. Então vai tranquilo, vai tranquila que dá certo, tá bom? Mas veja bem, é um trabalho, você vai precisar trabalhar, você precisa reservar um tempo para você trabalhar, tá bom? Mas é aquele negócio, trabalha no conforto aí do sofá da sua casa. Pensa no dia que você quiser, na hora que você quiser. Uma renda extra. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude a nossa existência aqui na internet. A gente é bancado por pessoas como você que num dia alegre, no final de semana, fala, não, eu vou colocar um dinheirinho aqui no Pix do Claes. Você também pode ser um membro aqui do nosso canal. Então avalie a possibilidade de você ser um membro. A gente está com um dia, né, praticamente, 2 dias para terminar o mês, para a gente chegar na nossa meta. Eu quero que você nos ajude, seja membro aqui do canal. Olha aqui o nosso endereço de Pix, ó. Qualquer valor pelo Pix. Eu agradeço do mais fundo do meu coração a todas as pessoas que sempre nos ajudam aqui. Muito obrigado, que Deus lhe dê em dobro. Bom final de semana. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.